iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Santo Senhor, nosso Deus, estamos na tua casa e nós pedimos, ó precioso Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos, que a palavra proferida seja com cuidado e que todo o nosso ser esteja inteiramente dedicado a este momento. Estamos aqui, ó Deus, reunidos como teu povo, para adorar e bendizer o teu santo nome, ó Deus. Mas também estamos atentos à tua preciosa e doce palavra, a fim de que ela penetre as profundezas do nosso coração e nos transforme. Sim, ó Deus, fomos chamados, fomos convocados pelo Senhor mesmo, a fim de prestarmos o culto que lhe é devido. Nos ajude, portanto, ó Deus, em cada momento agora. Continue nos abençoando, ó Deus, em cada momento, a fim de sermos receptivos à palavra, atentos à palavra que será exposta, mas, acima de tudo, que toda a glória seja dada ao teu nome somente. É no nome de Cristo que nós fazemos esta oração. Amém. Crianças, vamos usar agora a imaginação, tudo bem? Se esforcem comigo agora para criar na mente de vocês uma série de eventos. Eu quero que nesse instante vocês imaginem uma carta recebida. E ali há não uma espécie de convite, mas uma convocação, uma determinação de um rei. E você faz parte desse reino, você é súdito deste reino, você é servo deste rei. Você é convocado para se apresentar na casa dele, no castelo dele. E então você sabe que faltam poucos dias e você se prepara. Antes do dia do encontro, você dorme bem. Você se prepara antecipadamente, porque você sabe que naquele dia você precisa estar inteiramente disposto para encontrar com esse rei. E então você vai em direção a este castelo, bem preparado, com a consciência, mente ativa, e então está na frente deste grandioso castelo. E então, ao entrar neste portão principal, que dá acesso ao grande salão, que parece uma planície, você guarda o pé. Isto é, você entra com reverência, porque não se pode entrar de qualquer modo neste castelo, nesta casa do grande rei. É necessário fazer aquilo que o rei determina. Então você entra neste salão cujo teto parece tocar o céu e cujas janelas são tão amplas que parecem se confundir com as paredes. Um lugar maravilhoso. Mas toda essa beleza e magnitude se despedaça e é eclipsada pela grandeza daquele que está ali, pelo dono do castelo, pelo dono daquela casa. Ele é grandioso e você sente o peso da sua presença. Ele é mais forte do que o cedro do Líbano e sua armadura é mais reluzente do que o ouro de Ofir. E ali você vê aquele que tem a voz de muitas águas. E ali você sabe que você precisa se ajoelhar perante a presença do grandioso rei. E você precisa estar atento a cada palavra do Senhor. E você sabe também que cada palavra deve ser cuidadosamente proferida, porque você não está diante de qualquer um. E você sabe também que qualquer promessa que você faz a este rei precisa ser uma promessa do fundo da alma e do coração, de amor, mas também sempre pensando na benevolência daquele que também
é terrível, como disse o pastor Bruno alguns sermões atrás. Terrível, mas também bom, muito bom. Conseguiram imaginar, crianças, essa imagem na mente? Agora pensem na casa de Deus. Pensem naquilo que foi descrito aqui por Salomão. Pensem que quando nós estamos na igreja do Deus vivo, na casa do Deus vivo, no Senhor de todos os céus e toda a terra e de todo o universo. E nós não podemos entrar na presença dele de qualquer modo. Quando nós estamos reunidos para cultuarmos a Deus, servirmos a Deus, louvarmos a Deus, adorarmos a Deus, é necessário humildade, é necessário respeito, é necessário guardar o pé. Nós vimos nos outros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 4, Salomão falando a respeito da vida sem propósito e sem sentido debaixo do sol, quando nós não temos os olhos fitos para o sol que está acima do sol. E então ele faz um convite a fim de que olhemos para as coisas desta vida a partir da perspectiva da eternidade, a partir da perspectiva divina. E vocês perceberam também que as circunstâncias apresentadas por Salomão, elas eram diversas e da vida diária e comum nossa. Mas observem bem que agora, no capítulo 5, Salomão está falando sobre aquele que é um dos momentos mais importantes e centrais na vida de todo cristão da igreja de Deus: o culto ao Senhor. E o que ele nos chama aqui é uma reflexão, pois como nós podemos muitas vezes viver em vaidade, como correr atrás do vento em várias outras circunstâncias da nossa vida, podemos cair no erro de vivermos de uma forma fútil e vaidosa na casa de Deus. Aquilo que não pode acontecer de forma nenhuma. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Salomão nos convida a olharmos para o sol que está acima do sol. Mas eu quero que agora vocês entendam que, neste capítulo, o sol está presente. Porque quando nós cultuamos a Deus, Deus se faz presente de uma forma especial. Antes de nós meditarmos propriamente no texto que nós acabamos de ler, nós precisamos entender algumas coisas que vêm antes de guardar o pé quando entrarmos na casa de Deus. Pois esse preparo é de antemão, ele vem antes. Como eu disse agora na história que vocês deveriam imaginar, a nossa preparação para essa convocação se dá no dia anterior, onde nós procuramos dormir bem, a fim de que possamos estarmos atentos à voz desse Senhor. Então nós procuramos dormir bem e não gastarmos o nosso tempo com devaneios ou coisas que são fúteis e vaidosas. Talvez muitos de nós perdemos tempo em séries de TV ou jogando joguinho, virando a noite do sábado para o domingo, e nós então não guardamos o pé porque nós não estamos agindo de forma reverente para entrarmos na casa de Deus. Salomão então nos diz: todo cuidado é pouco. E é justamente isto, criança, que significa guardar o pé. Cuidado, porque quando você está na casa de Deus, você não está em qualquer lugar. Então, de antemão, precisamos guardar o nosso coração. Dormir bem é um exemplo disso. Evitando, por exemplo, outras atividades que costumamos fazer, para que todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa força e todo o nosso entendimento esteja inteiramente disposto para este momento que não é nosso, é de Deus. E Ele nos chama para adorá-lo nesse momento, com todo o nosso ser. Além disso, antes de entrarmos na casa de Deus, precisamos lembrar que o culto no dia do Senhor deve fazer com que todas as nossas rotinas sejam orientadas e tenham como princípio e baliza o próprio dia do Senhor e o culto. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas agendas devem ser reagendadas ou reorientadas a partir do culto.
pois muitas vezes o que nós fazemos é pegarmos a nossa agenda e se sobrar alguma coisa, o culto está ali. Mas é o contrário. Então devemos fazer com que toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todo o nosso esforço esteja voltado para esse dia e para a sua guarda, para que estejamos bem ativos e bem conscientes sobre o culto a Deus. É por isso que, se for possível, meu irmão e minha irmã e crianças, evite aquelas atividades ordinárias no domingo, a fim de que a sua energia possa se voltar inteiramente para Deus, para o seu culto. Eu vou dar um simples exemplo aqui, deixando bem claro, meus irmãos, que é para você evitar estas coisas, para refletir sobre estas coisas. Muitas vezes eu me pego logo no sábado, vendo a gasolina do meu carro quase acabando. Então eu não vou deixar para domingo. Eu vou deixar para abastecer o carro no sábado. Porque eu sei que haverá um deslocamento, e havendo esse deslocamento eu já vou gastar tempo e energia. Então eu faço isso no sábado, para que eu possa me dispor e ter mais energia, justamente no domingo. Um simples exemplo. Parece uma coisa banal e trivial, mas quando Deus nos chama para o dia do Senhor, devemos considerar inclusive as coisas mais triviais, a fim de que toda essa energia esteja voltada para o culto ao Senhor. E então, o texto diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Particularmente, eu gosto muito das palavras aqui utilizadas por Salomão, porque veja bem, guarda o pé se porventura você for na casa de Deus, se porventura você estiver com vontade de ir na casa de Deus. Não, o texto não diz isso, crianças. O texto pressupõe o homem que tem o seu coração rendido ao senhorio deste grandioso e glorioso rei. E então ele guarda o pé e ele vai na casa de Deus. Salomão está pressupondo que esse homem vai na casa de Deus, e ele se alegra na casa de Deus, e ele ama louvar o Senhor. Então é incompatível dizermos que somos cristãos e não irmos na casa do Senhor para louvar e bendizer e exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Não faz sentido. E um dos motivos que não fazem sentido algum, e eu quero rapidamente passar o texto com vocês, é que o próprio autor de Hebreus vai dizer algo glorioso, algo magnífico a respeito do culto. Que quando nós estamos no culto louvando e cantando, Jesus está cantando conosco também. Quer ver isso? Abra por gentileza Hebreus, capítulo 2. Rapidamente, meus irmãos, eu quero que vocês observem a partir do verso 10, onde é dito: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Este que está dizendo, meus irmãos, é Jesus. Ele está dizendo: a meus irmãos, portanto declarando o Salmos 22, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Esse texto por si só deveria borbulhar e ferver e acender o nosso coração para ter uma grande disposição para irmos para a casa do Senhor, para cultuarmos a Deus, porque Jesus está presente de uma forma especial aqui e agora. E é incompatível, portanto, alguém dizer que é cristão e não ir na casa de Deus, sendo que lá se faz presente de forma especial o próprio Cristo, cantando conosco, participando conosco. Vocês têm dimensão disso? Nós temos dimensão disso? Infelizmente, muitas vezes nós não temos. E aí, então, isso faz entender e traz maior compreensão quando o autor de Hebreus diz: não deixai-vos de congregar, em Hebreus 10, 25. Porque quando você deixa de congregar, você está deixando de desfrutar essa presença especial do próprio Cristo.
Como isso é maravilhoso, meus irmãos, e deve aquecer, mais uma vez, repito, o nosso coração, para irmos na casa de Deus. É necessário entrar na casa de Deus. É o nosso dever, porque somos convocados para isso. Mas não devemos fazer de qualquer modo. É necessário reverência, honra, porque não estamos em qualquer lugar. E então, Salomão vai dizer: primeiro, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Percebam, portanto, que de forma objetiva e direta, aqui ele nos ensina a primeira forma de nós guardarmos o pé, ou seja, de nós tomarmos cuidado quando entrarmos na casa de Deus. Precisamos ouvir. E então ele disse: ouvir é melhor que oferecer sacrifícios de tolos. Vamos entender, meus irmãos, como o culto era realizado no Antigo Testamento de forma breve e transpor isso para o Novo Testamento e para os dias de hoje. Vamos supor que eu decida ofertar algo. Eu não realizo esse sacrifício. Eu sou um ofertante que vou levar um animal para que o sacerdote realize esse sacrifício. E há todo um rito, há uma liturgia, há um conjunto de atos, há um processo lógico ali. E então, nesse momento, há uma instrução do próprio sacerdote, deixando claro a importância de cada evento, cada significado. Não são meros atos, mas todos estes atos que são realizados são carregados de símbolos e representações e significados que significam muito. Não era apenas eu entregar como ofertante o sacrifício e o sacerdote realizar o sacrifício. O meu coração precisava estar disposto e atento a todos os significados ali por trás. Não somente aquilo que o sacerdote falava comigo, mas o meu coração entendendo a gravidade do pecado, a seriedade do pecado, que aquele sacrifício está me substituindo, porque sou eu que mereço morrer. A necessidade, então, de reconhecermos a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E esse é o ponto que deve ser destacado aqui. Observe que o texto diz que a gente precisa ouvir e tomarmos o cuidado com o sacrifício de tolo. E o que é o sacrifício de tolo? Era justamente aquela pessoa que estava apenas focada ou atenta para o rito, sem ouvir atentamente aquilo que estava sendo dito da parte de Deus. E se nós transportarmos isso para os dias de hoje, quantos são aqueles que estão cumprindo todos os ritos, estão vindo na casa de Deus, estão atentos àquilo que está acontecendo, mas não conseguem prestar atenção e não têm ouvidos para as realidades por trás de todos aqueles atos? Quantas vezes, de forma mecânica, estamos vindo à igreja sem nos deslumbrarmos ou nos maravilharmos com a presença e a glória de Deus e a sua palavra, que muitas vezes é apresentada na oração, nos cânticos e na exposição da palavra. Quantas vezes não temos tido ouvidos para estas coisas, pois várias vozes inundam o nosso coração. O trabalho de amanhã, a prova que eu tenho que entregar no outro dia. Essas vozes, então, preenchem nosso coração e nós não damos ouvidos à palavra de Deus. E como isso é sério. E então Salomão nos diz: cuidado, onde estão os nossos ouvidos? Se os nossos ouvidos, se o nosso coração, se a nossa mente estiver distante, tudo o que fazemos aqui é vaidade, é futilidade, é como correr atrás do vento. É por isso que cabe a todos nós, meus irmãos, crianças, estarmos atentos à palavra do Senhor. Mas este ouvir não é apenas um escutar. Ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina chamada Metodologia Exegética. E uma das coisas que mais me marcou nessa disciplina foi a definição do professor do que é exegese. Exegese, meus irmãos, para aqueles que não sabem, é geralmente definido na academia ou de forma técnica como
a própria prática de interpretar um texto e buscar a intenção autoral, isto é, o real significado de uma determinada passagem, ou texto, ou documento, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção foi que o professor nosso definiu a exegese como ouvir atentamente a palavra de Deus. E então ele faz uma excelente observação. Quando você faz uma exegese, isto é, quando você busca o significado do texto, você não está apenas escutando a voz de Deus e procurando interpretar, mas o ouça, tanto no hebraico quanto no grego, em muitas circunstâncias. Não é apenas um escutar, mas é um obedecer. Shema, ouça, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Quando isso é proferido em Deuteronômio, não é apenas um escutar que o Senhor é o único Senhor, mas é um chamado e uma convocação à obediência de que meu coração precisa estar voltado inteiramente para o único Deus de todo o universo, o nosso Senhor e Deus. Quando então o texto diz ouvir, é um chamado também, como disse um dos comentaristas, Derek Kidner, obedecer. Então vejam bem, obediência, meus irmãos, não é apenas participar de ritos, não é apenas levantar ou sentar, mas é ter uma atenção, uma inteira disposição a tudo aquilo que está sendo dito e ter uma inteira disposição para também obedecer às coisas que estão sendo ditas. Esse é o nosso dever e é este culto que Deus espera de nós. Um culto onde todo o nosso ser esteja voltado para o aqui e para o agora. Para esse momento tão sublime, tão maravilhoso, que é o culto a Deus. E é dito então no final do versículo 1, pois não sabem que fazem mal. Ou seja, eles não estão percebendo que tudo aquilo que eles estão fazendo é mal no sentido de pecado, e é mal porque está fazendo mal para eles também. Portanto, meus irmãos, crianças, nós precisamos despertar. Precisamos pedir a Deus para que sonde o nosso coração, sonde, perscrute as nossas almas, a fim de que o nosso culto seja agradável ao Senhor. E uma das formas, portanto, de sermos reverentes a Deus é, de fato, ouvir atentamente a sua palavra. Não apenas atos ou ritos, mas atento à palavra de Deus, deixando de lado todas as nossas preocupações cotidianas e ordinárias, para que esse momento seja um momento de nós e Deus somente. E então nós temos o versículo 2. E aqui, a meu ver, existe um movimento natural. Olha só o que é dito: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Por que eu vejo um movimento natural aqui? Porque geralmente aquele que não procura ouvir com atenção, fala de forma apressada, de forma rápida, de forma desatenta. Então observe que enquanto a primeira reverência, ou o primeiro modo de se comportar na casa de Deus é ouvir atentamente, agora ele diz: tomemos cuidado com as nossas palavras. Elas não podem ser apressadas e elas não podem ser demasiadas, pois é dito da precipitação, isto é, desta rapidez, mas também fala no final do versículo 2, sejam poucas as tuas palavras. Isso significa que nós precisamos, então, de um sermão de 5 minutos? Não, não é isso que ele está falando. Que as nossas orações precisam ter 1 minuto? Não, não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que as nossas palavras precisam estar na medida certa e com a intenção certa e na direção certa. E como eu sei disso? Basta você analisar com cautela o versículo de número 3, onde ele explica o motivo pelo qual nossa palavra não pode ser precipitada e não pode ser demasiada. Ele vai dizer no versículo 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, palavras sem inteligência, palavras sem sentido, palavras desnecessárias, vãs, vaidosas.
O que isso significa? Talvez a nossa tradução, apesar de ser uma boa tradução, ela nos dá uma certa dificuldade para interpretarmos o texto. Outra possível tradução para a palavra trabalho aqui poderia ser a palavra ocupação, e até mesmo a palavra que eu prefiro é preocupação. O que eu quero que os irmãos entendam é que quando Salomão fala, ou melhor, a nossa tradução traduz a expressão muitos trabalhos, ela está se referindo a um trabalho enfadonho, a uma preocupação demasiada. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é que, muitas vezes, a palavra apressada ou a palavra demasiada se dá porque o nosso coração não está no culto, mas o nosso coração está nos muitos trabalhos e nas preocupações dos dias da nossa vida. Em outras palavras, portanto, mais uma vez a palavra palavras, eu quero que os irmãos entendam que quando nós estamos na casa de Deus, nós precisamos desligar uma chave. Porque este momento, como eu disse, não é o nosso momento, apesar de Deus abençoar-nos com este momento, se doar neste momento para nós. Mas este momento é um momento de Deus, porque é Ele que nos chama, é Ele que nos convoca. Portanto, é necessário desligarmos esta chave. E deixe-me explicar de forma prática o que isso pode significar. Primeiro, são aquelas palavras que nós muitas vezes proferimos e são desnecessárias, que são conversas desnecessárias, conversas paralelas no próprio culto. Coisas que nós poderíamos esperar para conversarmos, e então, muito melhor seria o próprio silêncio, a fim de que nós já preparemos o nosso coração para nos dispormos inteiramente para o culto a Deus. Quantas vezes nós falhamos nisto? No próprio culto, nós estamos lá, você viu fulano de tal? Você viu a camisa de fulano tal? Você viu o que fulano tal está fazendo? Palavras desnecessárias, porque a nossa cabeça está em outro lugar, em outras preocupações, e não na preocupação de adorar e bendizer e prestar um culto que agrada a Deus. Quantas vezes nós podemos falhar nisso também? Mas hoje mesmo me veio um insight, porque meditando e meditando de novo nesse texto, eu sei que talvez isso pode até criar um certo espanto nos irmãos, e é meio que impossível que isso não cause, mas eu digo isso com amor, meus irmãos, e eu espero que vocês possam compreender o que esse texto também, a meu ver, no meu entendimento, significa. Muitos comentaristas entendem que esse texto aqui também se refere, ou especialmente se refere à oração demasiada. Como vocês podem perceber, o versículo 3, quando diz que, porque dos muitos trabalhos vem o sonho, e do muito falar palavras nécias, ele está se remetendo àquela preocupação que nós podemos ter, que é tal e tamanha, que nós até sonhamos com aquilo. Quem aqui já teve uma preocupação, uma ansiedade com algum tipo de atividade, e você até sonha com aquilo? Salomão está falando que da mesma maneira, quando nós falamos demais, isso está associado com essa ansiedade, as palavras que podem sair da nossa boca são vazias de significado e vaidosas. É porque o nosso coração não está aqui. O nosso coração está em alguma outra preocupação. E aqui está o ponto, meus irmãos, que eu quero dizer isso com todo amor para os irmãos, para que os irmãos não me entendam mal. No culto a Deus, Deus não se agrada de qualquer oração. A nossa liturgia, como você pode perceber, existe uma oração de invocação, onde, por mais que nós estamos clamando a Deus para que nos abençoe, Deus já nos convoca e já se faz presente. Nós temos uma oração de contrição, onde nós confessamos os nossos pecados. Nós temos uma oração de gratidão pelas benesses, pelas bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Nós temos uma oração pela consagração dos elementos, a fim de que participemos da mesa do Senhor. Nós temos uma oração final. Mas pode acontecer que neste culto nós estamos orando para a prova de amanhã, o que não convém nesse momento. Nós estamos orando para coisas que não fazem parte desse momento. Por quê? Porque nós estamos preocupados não com o culto, mas ansiosos por aquilo que ainda nos espera, para o dia que ainda não é propício. Em outras palavras, até mesmo as nossas orações
precisam estar voltadas para as coisas relativas ao culto. Então, até mesmo palavras expressas em forma de oração, que são apropriadas em determinado momento, não são apropriadas para esse momento. Porque existem muitas orações que sim, são fruto do anseio do nosso coração, mas não fazem parte desse momento. Porque esse momento não é sobre as minhas preocupações, é sobre como eu posso louvar e agradar a Deus com todo o meu ser. Espero que eu tenha ficado claro e que eu não quero dizer também que nós não podemos orar em outras ou circunstâncias específicas e peculiares, porque nós sabemos que existem até mesmo alguns momentos que nós oramos por coisas específicas. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, criança, é que até mesmo as nossas orações devem ser cuidadosas. Porque a gente fica tão preocupado com os nossos problemas, onde nós estamos tão focados na resolução daquilo que nós esquecemos de cultuarmos a Deus. Estamos preocupados com o nosso eu, com a resolução do meu conflito ou do meu problema. Sendo que nesse instante, a gente busca e deve buscar com toda a intensidade a glória de Deus. E eu sei que muitas vezes podemos ter dificuldade em relação a estas coisas. Podemos ter dificuldades em ouvir atentamente a palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos lembrar daquele que sempre ouviu a palavra do Pai. Aquele que ouviu e obedeceu atentamente a palavra de Deus. O próprio Cristo. Aquele que foi obediente e aquele que entregou a si mesmo como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Quando, portanto, for difícil ouvir e estar atento à palavra de Deus, lembre-se da obra maravilhosa e grandiosa do Cristo, do Senhor da igreja. Eu sei que algumas vezes é difícil, portanto, nós nos apegarmos à confiança de Deus, à graça de Deus e à esperança em Deus, e pode ser que saia da nossa boca palavras nécias. É por isso que precisamos lembrar também daquele que proferiu apenas palavras de bênção, Jesus Cristo, palavras apropriadas, que no madeiro proferiu 7 ais, e todos eles glorificam o nome de Deus, e ali a nossa morte morreu, e a vida foi nos dada por meio da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós temos um terceiro movimento no versículo 4. E talvez alguns irmãos estão preocupados. O Lucas já gastou tanto tempo em 3 versículos. Fiquem tranquilos agora que do versículo 4 ao versículo 7 nós temos um trabalho integral aqui em conjunto, porque basicamente é um bloco e é um movimento específico. Vocês perceberam que ouvir está muito relacionado a pensamentos. Palavras também estão relacionadas a pensamentos, mas agora nós temos uma expressão, nós temos palavras que são apresentadas no seio da igreja. E agora nós temos uma ação, nós temos uma atitude. Eu estou fazendo esse comentário porque os nossos próprios símbolos de fé falam sobre, muitas vezes, pecarmos em pensamentos, palavras e ações. E é interessante como Salomão trabalha isso aqui. Não que a confissão já tinha sido produzida naquela época, tá, meus irmãos? Não é isso que eu estou falando, né? O catecismo, melhor dizendo. Mas eu quero que vocês percebam que, como os nossos símbolos de fé possuem um respaldo bíblico, né? Como ele é bem fundamentado na Sagrada Escritura. Então agora nós temos um outro movimento. Devemos tomar cuidado, guardarmos o pé para ouvirmos bem, para falarmos de forma apropriada, de forma adequada, na justa medida. Mas agora nós temos o cuidado que nós devemos ter em relação ao voto. E então é dito: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Antes de nós avançarmos aqui no texto, eu quero que fique bem claro para os irmãos que o voto é nada mais do que uma promessa que você faz a Deus, a fim de receber alguma benesse ou benefício. Deixe-me dar um simples exemplo bíblico, que é o voto de Ana. Ana, ela não conseguia gerar filhos, então ela orou ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor. Deus, se você me der um filho, eu irei consagrá-lo para o Senhor. Percebem? Ela fez um pedido a Deus
algo que o coração dela ansiava, e Deus respondeu à oração dela. Então, ela cumpriu esse voto. Ela foi abençoada com o filho, e então ela consagrou esse filho ao Senhor. O que eu quero chamar a atenção é que voto não é uma barganha, não é uma chantagem que nós fazemos com Deus. O voto é isso, uma promessa. E uma promessa sempre alinhada por coisas que de fato glorificam o nome do Senhor e estão em conformidade com a palavra do Senhor. Porém, mesmo no voto, com intenção correta no coração, ou seja, para a glória de Deus, deve ser realizado e feito com muito cuidado. Porque no meu entendimento, no livro de Juízes, quando Jefté faz um voto a Deus, havia uma intenção no coração dele que era legítima, que era destruir os amaneus, a fim de que o povo de Israel fosse liberto daquela pressão. Mas olha só o que ele disse: se o Senhor me abençoar, o primeiro ser que sair da minha casa, da porta da minha casa, eu irei oferecer como sacrifício, em holocausto. E quando ele estava voltando de casa, depois da vitória dos amonireus, quem foi que estava lá, saindo da porta da casa? A sua única filha. Percebe como isso é sério? O voto, então, é uma promessa que nós fazemos a Deus, para recebermos dele um benefício. Mas observe que Deus, ele não nos dará qualquer coisa de qualquer maneira, porque os nossos pedidos precisam ser pedidos em conformidade à palavra de Deus. Precisa vir de um coração que de fato esteja disposto a agradar a Deus. Sem entrar em detalhes aqui, eu tenho 2 votos na minha vida. Só que os meus votos, eles são um pouco diferentes, eles são constantes. Talvez algumas pessoas estão pensando, presbiteriano fazendo voto, presbiteriano faz voto também. Eu fiz 2 votos e eu tenho cumprido eles, porque ele é um voto contínuo. Não vou entrar aqui em detalhes, mas basicamente o voto foi o seguinte: 2 pecados na minha vida que eu tinha muita dificuldade. Eu virei para Deus e falei assim: olha, Senhor, eu vou vencer esse pecado e em consequência o Senhor vai me santificar ainda mais, e eu vou me dedicar ainda mais em santidade. Esse foi o voto que eu fiz com Deus. São 2 votos. E Deus, pela graça dele, me ouviu e Deus me abençoou e eu consegui vencer esses pecados. Voto parece uma coisa assim, talvez inadequada para alguns, mas não. O voto tem sim a sua validade e nós podemos sim fazer votos a Deus, desde que estes votos estejam em conformidade com a palavra de Deus e seja de um coração sincero que quer agradar o Senhor. Mas olha o que o texto diz também. O texto diz que nós não devemos tardar em cumprir. Aqui é o primeiro ponto. Ou seja, o voto já foi feito e você está tardando ele. Então há uma certa urgência, há uma certa pressa, de uma vez recebida a bênção de Deus, o cuidado de Deus, então você precisa cumprir esse voto. E o texto diz no versículo 5 que é melhor não votar do que votar e não cumprir, mostrando mais uma vez quão grave é o descumprimento do voto. E nós temos também no versículo 6, olha só: não consintas que a tua boca te faça culpado, o que parece dar a entender que muitos votos eram públicos. Pois é dito, nem digas diante do mensageiro de Deus, isto é, isso foi apresentado perante o mensageiro de Deus, isto é, ao homem de Deus, aqueles que estão ali envoltos ao culto, aqueles que fazem parte e trabalham no culto a Deus, que foi inadvertência. Não diga para ele, foi apenas um lapso, foi apenas um equívoco meu. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra? Percebam, voto descumprido pode causar a ira de Deus e ele pode destruir as tuas obras. Isto é, você pode ser disciplinado pelo descumprimento do voto. Então ele diz no versículo 7, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. O versículo 7, mais uma vez, explica este voto precipitado. É interessante notar que o versículo 7 se assemelha em algum sentido e em algum nível o versículo de número 3. Repare bem. Porém, há uma diferença que, por um lado, é ligeira, mas é extremamente significante, a meu ver. É dito porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também
nas muitas palavras. Observe que as muitas palavras aqui está relacionada com esse voto que é feito de forma inadvertida. Isto é, um voto feito sem reflexão. Um voto feito sem o coração. E um dos motivos deste voto sem reflexão é porque a pessoa está voltada para a multidão dos seus sonhos. Ou seja, ela está muito mais preocupada com o benefício do que com a glória de Deus. Ela está apenas pensando na realização dos seus projetos e sonhos. E o coração não está disposto ao grandioso Rei, ao glorioso Senhor. Perceba, portanto, que este voto que aqui é apresentado, ele tem esse aspecto de barganha. E este é o voto que não pode ser realizado. Porque todo voto que nós fazemos para Deus tem que ser um voto que de fato agrada o Senhor, e o nosso coração precisa estar disposto e inteirado naquilo, na obediência, no cumprimento, na promessa, mas também, acima de tudo, na glória de Deus. E talvez vocês estão se perguntando, voto talvez seja uma coisa tão distante. Meus irmãos, quando nós nos tornamos membros da igreja, o que acontece? Nós fazemos votos. Quando nós batizamos os nossos filhos, o que nós fazemos? Nós fazemos votos. Votos de quê? Votos de respeitarmos as autoridades da igreja enquanto elas permanecerem fiéis à palavra. Votos de usarmos os nossos dons e talentos para abençoarmos a igreja. Votos para financeiramente ajudarmos a igreja e para a expansão do reino. Votos de ensinarmos as nossas crianças no caminho do Senhor. Votos de ensiná-las para que elas aprendam a palavra de Deus e possam ler a palavra de Deus e se encher da palavra de Deus. Votos e votos são feitos na igreja, e o ponto é, nós estamos tardando em cumpri-los, nós estamos deixando de lado. Nós, como igreja do Senhor, fazemos promessas, pastores fazem votos, fazem juramentos. O pastor presbiteriano, por exemplo, jura subscrever os seus símbolos de fé, se conformar a eles. E quantos pastores presbiterianos rasgam a nossa Constituição, rasgam os símbolos de fé, rasgam a Bíblia, e tantos outros, e também membros da igreja. Votos são importantes. Como é sério, meus irmãos, se nós temos inteiramente nos dedicado ao Senhor, em atitude, em ação, em pensamento, em palavra, façamos isso, não tardando, se esforçando, se esmerando, se dedicando, a fim de que de fato possamos glorificar o nome do nosso Deus, especialmente quando nós estamos falando a respeito do culto. Falando sobre os símbolos de fé, meus irmãos, o capítulo 21 da nossa Confissão de Fé de Westminster nos ensina que o culto deve ser feito da forma que Deus ordena, da forma que Deus determina. Não há espaço para imaginação ou elucubração teológica, filosófica por parte de nós, porque Deus conhece a nossa vã imaginação e por causa disso Ele mesmo estabeleceu a forma como deve ser realizada o culto. Por isso, ao chegarmos na casa de Deus, fazemos como se estivéssemos diante de um glorioso e poderoso Rei, pois de fato estamos. E então nós guardamos o pé e de forma reverente nós fazemos aquilo que foi determinado. Mas não apenas como atos vazios e sem sentido, mas sim com o coração inteiramente voltado ao nosso Senhor e Deus. Corações prostrados, corações dedicados, corações que de fato amam este Deus. E qual é o nosso maior voto? O voto de todos nós, como cristãos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Sim, somos chamados para fazermos isso. Amarmos o próximo também. Este é o resumo dos 10 mandamentos. Mas, dentro disso, o principal mandamento é: creia no Filho, creia em Cristo Jesus. E isso implica em crer na sua morte, em crer na sua ressurreição, em crer que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E que nós só podemos entrar no culto por causa da sua mediação. Todos nós, eu me incluo nisso, podemos e titubeamos em guardar o nosso pé. E se não fosse a graça de Deus em Cristo Jesus, se não fosse a mediação e intercessão de Cristo Jesus, a intercessão do Espírito Santo, o que seria de nós no culto de Deus? Porque todos nós falhamos aqui e agora, porque nós somos falhos. Mas ainda assim, a graça de Deus nos envolve. E Cristo Jesus, o nosso glorioso tesouro, o nosso glorioso amante, nosso Deus,
nosso bem. Sim, é por causa dele, e somente por causa dele, que o nosso culto é aceito a Deus. Portanto, consideremos, meus irmãos, a seriedade, a gravidade do culto. O culto deve ser feito com reverência, de forma solene, de forma diligente, inteiramente disposto. É terrível, sim, Deus é terrível, mas Deus é bondoso, Deus é amoroso. Ele prova isso, nos dando pleno acesso a Ele, por meio do seu Filho. Louvado seja o nome do Cordeiro. Glória a Deus, porque nós temos pleno acesso ao trono da graça de Deus, aqui e agora, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo somente, o qual abraçamos pela fé, sim, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Portanto, cultuemos a Deus de todo o nosso coração, sim, cantemos, nos alegremos, com Cristo aqui presente. Que glória, meus irmãos! E isso é apenas um vislumbre do sol que está acima do sol. Novos céus e nova terra, quando iremos cultuar a Deus de forma perfeita. Que esse dia possa chegar logo. Enquanto não chega, guardemos o pé. Vamos orar? Senhor, queremos lhe pedir perdão, pois muitas vezes não damos a devida atenção ao entrarmos na tua casa. Tua casa, ó Deus, que não é meramente um galpão ou um salão, mas é o teu povo reunido, é a tua igreja, ó Deus, esta é a tua casa. Quantas vezes nós falhamos, ó Deus, a não nos prepararmos da forma como deveríamos para entrarmos nos teus átrios, para lhe prestarmos o culto que lhe é devido. Quantas vezes damos lugar em nosso coração a outras vozes e não a tua voz? Quantas vezes utilizamos de palavras indevidas, mal proferidas, inadvertidas, nécias, vãs, vaidosas, fúteis. Ó Deus, quantas vezes deixamos a ansiedade falar mais alto e então gritar, e não reservamos esse momento para Ti, pois as preocupações cotidianas ainda nos envolvem, nos tragam e nos consomem. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Quantas vezes, ó Deus, prometemos, fazemos voto, prometemos honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, santificar o Teu nome, carregar o Teu nome, e nós falhamos, ó Deus. Falhamos em cumprir estes votos. Falhamos em confessar Cristo como Senhor, quando muitas vezes nós dizemos às circunstâncias, aos momentos, que nós somos os senhores dali. E tomamos decisões de forma autônoma. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Pois o Senhor é Rei. E nós somos seus súditos, ó Deus. Mas o Senhor também é Pai. E nós somos teus filhos. E nós temos um irmão que é Senhor, que intercede por nós e que é o nosso Salvador, Jesus. E é no nome dele, ó Deus, que nós clamamos, para que possamos lhe prestar
um culto agradável sempre, ó Deus, inteiramente dispostos ao Senhor. Nos ajude, portanto, ó Deus, a sempre entendermos este momento como um momento que é teu, mas que ao mesmo tempo o Senhor se doa para nós. E é pensando nestas coisas, ó Deus, nesta presença especial, que nós oramos também pela consagração dos elementos agora separados do seu uso ordinário, para que fortaleça a nossa fé, ó Deus, para que fortaleça o nosso entendimento sobre o culto, sobre a importância sobre o culto, sobre a grandeza do Senhor, e assim nos santifique, ó Deus, e faça com que cada vez mais as nossas disposições e inclinações estejam voltadas para as coisas que de fato te agradam, Senhor. Porque cremos que a mesa do Senhor não é apenas um memorial, é um meio de graça, que nos fortalece, nos santifica. Sim, lembramos da tua obra, a obra de Cristo Jesus, que é gloriosa, mas é mais do que isso também. É a tua presença, Deus. É uma presença real, espiritual, sim, mas real. Nossos corações são elevados a Ti. Portanto, ó Deus, nos abençoe. É o que pedimos. Em nome do Senhor da mesa, do sol que está acima do sol, do sol que está aqui e agora. Amém. Gostaria de chamar aqui à frente, por gentileza, os presbíteros, para que possam ajudar na distribuição dos elementos. Estou vendo que há 5 bandejas ali. Vou pedir, por gentileza, também 2 diáconos. Se dão. Irmãos, como de costume, eu sempre gosto de explicar algumas coisas. Vocês já ouviram várias vezes, mas eu acho que nunca é suficiente. Sempre é importante nós lembrarmos mais uma vez e mais uma vez sobre a grandeza, a majestade desse momento, que é simples, mas glorioso. Porque eu não tenho dúvidas, meus irmãos, eu não tenho sombra de dúvidas, que Jesus se faz presente de forma especial aqui e agora. É sabido, meus irmãos, que enquanto a natureza divina, o Filho se faz presente em todo lugar. Deus se faz presente em todo lugar. Mas há uma providência especial em relação à igreja do Senhor. E quando nós estamos falando da ceia, estamos falando de uma presença real e espiritual e especial do Cristo de Deus. Então, por mais que seja maravilhoso, não pode ser feito também de qualquer maneira. É necessário ter conhecimento para discernir o corpo do Senhor. Não podemos nos achegar a este momento de qualquer modo. É necessário guardarmos o pé. Reverência, respeito e, acima de tudo, consciência da nossa vida perante o Rei dos Reis. É por isso que eu sempre pergunto: nossa fé é genuína? Nosso amor é sincero? Nosso arrependimento é para a vida? E estamos inteiramente dispostos a prestarmos nova obediência a Deus, a Cristo, ao Espírito, ao Deus Trino? Se nós respondemos sim para tudo isso, então, convido você a participar conosco desse maravilhoso banquete, que é a mesa do Senhor. Se não, conserte a sua vida o mais rápido possível. Não participe caso você não está inteiramente disposto a dedicar ao Senhor, pois isso pode ser grave. O apóstolo Paulo vai dizer que alguns, tomando de forma inadvertida, participando da mesa do Senhor de forma inadvertida, adoeceram, outros morreram. É sério, meus irmãos. Como eu disse ao longo do sermão, o nosso Deus é bondoso, Ele é maravilhoso, mas Ele é terrível. Portanto, considerai a bondade e a severidade de Deus. Eu quero lembrar também os irmãos que essa mesa, ela não é exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é exclusiva da Igreja Presbiteriana Peregrinos. Todos aqueles que fazem parte de uma igreja genuinamente evangélica, verdadeiramente evangélica, que confessa o sol que está acima do sol, o Deus